Durante muito tempo, eu vivi a fé cristã de forma mecânica, automática. Eu sabia orar, sabia cantar, sabia até citar versículos decorados. Mas dentro de mim existia um silêncio inquietante. Um tipo de vazio que os cultos não preenchiam, que os louvores não alcançavam, que nem mesmo a leitura bíblica, do jeito que eu a fazia, conseguia preencher. Era como se eu conhecesse a Deus, de longe. Como se eu ouvisse falar dele, mas nunca tivesse realmente andado ao lado dele. Foi nesse estado de alma que uma verdade começou a se formar dentro de mim. Talvez o que eu estivesse vivendo não fosse tudo o que Deus tinha para me oferecer. Talvez existisse algo mais profundo, mais íntimo, mais real. Foi então que algo dentro de mim despertou. Um clamor, uma sede, um desejo que foi crescendo aos poucos até se tornar incontrolável. Eu não queria mais saber sobre Deus. Eu queria Deus. Não queria mais ouvir testemunhos. Eu queria ser o testemunho. E essa busca se tornou a jornada mais importante da minha vida. No começo, eu não sabia bem por onde começar. Então me retirei por um tempo. Desliguei a TV, me afastei um pouco das redes sociais. Silenciei as distrações, não como um voto religioso, mas como um clamor desesperado por clareza. Foi nesse silêncio que comecei a perceber o quanto estava acostumado a barulhos até espirituais que me impediam de ouvir a voz de Deus. Eu comecei a entender que buscar a Deus não é algo que acontece no automático. Requer intencionalidade, requer quebrantamento, requer fome. E mais que isso, requer renúncia. E essa foi a parte mais difícil. Porque quanto mais eu orava pedindo mais de Deus, mais Ele me pedia menos de mim. Menos do meu ego. Menos da minha reputação. Menos da minha necessidade de estar certo. Eu percebi que Ele não divide espaço com o orgulho. Que Ele não habita corações cheios de si. E ali, no chão do meu quarto, comecei a me esvaziar. Comecei a chorar por dentro e por fora. Comecei a dizer, com sinceridade, que Ele podia fazer o que quisesse comigo. Que Ele podia desfazer meus planos, contanto que Ele me enchesse de si. E foi nesse ponto que algo mudou. Passei a orar não apenas para falar, mas para ouvir. E no começo, parecia que Deus estava em silêncio. Mas, com o tempo, entendi que Ele estava apenas me ensinando a escutar de novo. A perceber os detalhes, o som da chuva, o movimento do vento, o sussurro da palavra. Aos poucos minha alma foi sendo afinada. E então veio a presença, não uma presença mística, emocional ou sensacionalista, mas uma presença real, concreta, pacífica, como se um manto suave de glória repousasse sobre mim. Comecei a perceber que estar com Deus não é um evento, é um estado. Um lugar onde a alma descansa, mesmo em meio ao caos. Um lugar onde as perguntas continuam, mas o desespero vai embora. Onde as dores permanecem, mas a angústia perde espaço. Onde as batalhas continuam, mas a vitória já é certa, porque a presença dele nos cobre. E isso não tem como ser explicado com palavras. Só pode ser experimentado. Essa busca começou a reconfigurar minha fé. Eu deixei de enxergar Deus como alguém que estava apenas nos céus, observando tudo de longe, e passei a ver Ló como alguém que habita dentro de mim, que caminha comigo, que se interessa pelos detalhes da minha vida. Percebi que o Deus da Bíblia não está morto nas páginas do passado. Ele está vivo e ativo e perto. Muito mais perto do que eu imaginava. Comecei a ver a Bíblia com outros olhos. Ela deixou de ser um manual religioso e passou a ser uma carta de amor. Cada versículo parecia ganhar uma nova camada de significado. A palavra deixou de ser apenas informação e passou a ser alimento. Algo que nutre, que cura, que transforma. Eu lia e sentia como se Deus estivesse falando comigo, no exato momento.
como se os céus se inclinassem para sussurrar algo ao meu coração. E isso, meu irmão, é impossível de fingir. Quando a palavra nos toca de verdade, ela deixa marcas. Ela nos convence, nos exorta, nos anima. Ela nos muda. Ao longo dessa jornada, uma das coisas mais difíceis foi lidar com a sensação de solidão espiritual. Porque, infelizmente, nem todos estão dispostos a mergulhar nessa busca. Muitos preferem a superfície, o raso, o confortável. Mas quando você decide buscar a Deus com sinceridade, você vai descobrir que o caminho é estreito e solitário, mas também glorioso, porque ali, onde muitos não querem ir, é onde a glória se manifesta, é onde o véu se rasga, é onde os segredos são revelados. Comecei a perceber que o reino de Deus não está nas multidões, mas nos corações rendidos. Que o verdadeiro avivamento não começa no palco, mas no quarto secreto. E então entendi que a maior revolução espiritual que eu poderia viver era dentro de mim. Uma transformação que ninguém vê, mas que muda tudo. Uma entrega que ninguém celebra, mas que move os céus. Uma adoração que ninguém ouve, mas que sobe como incenso diante do trono. Com o tempo, comecei a enxergar as coisas com outros olhos. Passei a valorizar o silêncio, a simplicidade, a obediência. Descobri que Deus fala nas entrelinhas, nos detalhes, nas interrupções. Ele está no pequeno, no secreto, no que ninguém vê. Percebi que as maiores revelações vêm no esconderijo, que os maiores milagres acontecem dentro da alma, que o maior poder que alguém pode ter é viver com a consciência da presença de Deus, todos os dias. Não por emoção, mas por rendição. Não por merecimento, mas por graça. E essa graça é escandalosa. Ela nos abraça quando falhamos, nos levanta quando caímos, nos lava quando estamos sujos. E mais do que isso, ela nos chama para perto. Mesmo quando fugimos, mesmo quando erramos, mesmo quando tudo em nós grita que não somos dignos, ainda assim Ele diz: vem, eu quero você perto de mim. Esse convite é constante. E ao longo dos dias, entendi que buscar a Deus não é algo que acontece uma vez e pronto. É um estilo de vida. É um chamado diário. É acordar e dizer: Senhor, hoje eu quero mais de Ti. É viver com os ouvidos atentos, o coração sensível, a alma quebrantada. É andar em obediência mesmo quando não entendemos. É confiar mesmo quando tudo parece confuso. É crer mesmo quando não vemos. E quando fazemos isso, algo começa a acontecer. Deus se revela. Ele se deixa encontrar. Ele se aproxima. E quanto mais nos aproximamos, mais percebemos que não existe nada neste mundo que se compare à sua presença. Nada. Nem sucesso, nem dinheiro, nem reconhecimento. Nada preenche como Ele. Nada satisfaz como Ele. Nada cura como Ele. Porque só Ele é Deus. E estar com Ele é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Então, se hoje você sente esse mesmo vazio que um dia eu senti, se sente que está cumprindo rituais, mas sua alma está seca, se vai aos cultos, mas parece que Deus está longe, saiba de uma coisa: Ele está mais perto do que você imagina. Ele está à porta, esperando que você abra, esperando que você diga: eu quero mais. E quando esse desejo nasce em você, nada pode impedir o que Deus vai fazer, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a chave. Buscar de todo o coração, sem reservas, sem distrações, sem máscaras. E quando isso acontece, o céu se move. A presença vem, a glória desce, e a vida nunca mais é a mesma. Eu sou prova disso, porque hoje eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho a presença. E isso
é tudo o que eu preciso.